Está no ar o programa Jornada Feliz, o seu programa de notícias, debates e bem-estar, com a apresentação da jornalista Liliane Costa. Programa Jornada Feliz. Boa tarde, Uberlândia. Nós estaremos juntos até às 15 horas e 30 minutos. E hoje neste programa vai ter muita notícia, informação, vai ter bate-papo e vai ter momento da palavra também. E sempre aquele pitaco polêmico do meu grande amigo jornalista Pierre Magalhães, que já chegou aqui nos nossos estúdios. E eu gostaria, antes de nós começarmos este programa, de agradecer aos nossos apoiadores. Compaz, Conselho de Pastores de Uberlândia, Igreja Metodista do bairro Tibere, localizada ali na Rua Paris, número 981, com culto às quartas-feiras às 19h30 minutos e domingo às 19 horas. Amanhã tem culto de louvor a Deus. Um grande abraço também para os irmãos da Igreja Comunidade Cristã Filadélfia, a igreja qual eu congrego ali na Avenida Teresina 479, bairro Brasil. E amanhã às 18 horas tem o culto de celebração. Um grande abraço então, bairro Brasil, Marta Helena, Nossa Senhora das Graças, Alto Moarama. E claro, nós não poderíamos de cumprimentar aqui Segismundo Pereira, São Jorge, Santa Mônica, né? O bairro onde nós estamos aqui localizados, a Rádio Restauração em Vida. Gente, mas hoje nós vamos falar aqui no programa Jornada Feliz de temas muito importantes. O assunto na hora do bate-papo vai ser muito sério. Para finalizar a campanha do Setembro Amarelo, que nós já falamos aqui, que é uma campanha de prevenção ao suicídio, nós vamos continuar falando sobre esse tema, mas desta vez nós vamos falar sobre a Síndrome de Burnout. Você já ouviu falar da Síndrome de Burnout? Né? Por que será que pessoas que às vezes são tão boas, que atendem outras pessoas, que lidam com atendimento, de repente começam a ter pensamentos de morte, pensamentos suicidários? A Síndrome de Burnout, para quem não sabe, ela atinge profissionais ligados a essa área de atendimento. Então, geralmente, enfermeiros, jornalistas, também professores e também líderes religiosos. E nós vamos falar sobre os sintomas, como você pode tratar, será que tem cura? E quem vai explicar para nós em detalhes será a doutora psicanalista, doutora Divina Rita. E quem vai estar conosco também para estar falando à luz da palavra de Deus sobre esse tema suicídio, sobre essa questão dessas doenças mentais que estão surgindo nos tempos a quais nós estamos vivendo, é o pastor Marco Aurélio. Ele é presidente do Conselho de Pastores de Uberlândia. Então, na hora do bate-papo, fique ligado, você pode ligar, você pode fazer a sua pergunta no 3216 3202. 3216 3202 é o número da Rádio Restauração em Vida, e você, internauta, também pode participar aqui através do nosso Facebook, Liliane Costa. E na hora da notícia, nós vamos estar falando para vocês aqui de algumas notícias da região, né, que vem acontecendo em Uberlândia. Essa semana, né, surgiu no Jornal Diário de Uberlândia a seguinte notícia, que os bancos eles vão ter que se adequar a novas normas de segurança em Uberlândia. Daqui a pouco eu e o Pierre, nós vamos comentar para vocês que normas são essas que os bancos vão ter que aderir. Saldo de vagas de emprego em Uberlândia cai 70%. É uma situação grave, desemprego em alta, né? A gente vai comentar sobre essa questão das vagas. Janot diz que foi armado a sessão do STF, Supremo Tribunal Federal, para matar Gilmar Mendes e se suicidar. Essa declaração ele deu para o jornal O Estadão essa semana. Nós vamos comentar sobre esse assunto que está aí dentro da rede política sendo um bafafá e tanto, né? E o Pierre vai falar sobre isso daqui a pouco. Gente, mas então vamos para aquele momento, né, relaxante, aquele momento assim de reflexão, de você atrair aí boas energias para sua vida. Vamos para o pensamento da tarde? Pensamento da tarde. Expulse de seu espírito todas as lembranças tristes. Será que remoer os erros vai conseguir sarar o mal que já houve? Não. Quanto mais revolver em seu coração as tristezas do passado, mais vai sofrer sem resultados nenhum. Dirija sua mente às recordações
alegres, aos momentos felizes, aos fatos agradáveis do passado. Acenda a luz para que as trevas desapareçam. Então fica essa dica do pensamento da tarde para você hoje, querido ouvinte, querido internauta. Eu sei que às vezes nós somos tentados, muitas vezes, a ficar refletindo sobre o passado, principalmente os momentos ruins, as frustrações, as decepções. Mas esse pensamento da tarde de hoje, o que eu quero dizer para você é que se alimente de coisas boas. Procure se lembrar apenas daquilo que vai te trazer força, esperança, que vai lhe trazer fé, que foram experiências a qual você vivenciou. Agora, essa questão de você ficar remoendo tristezas, isso só te deixa pior e não resolve nada. Então, acenda a luz aí no seu pensamento, a luz na sua alma, e reflita, se esforce sempre em lembrar dos bons momentos, os momentos alegres, ok? E agora a gente vai para aquele momento sério, né? Mas antes da gente ir para aquele momento sério da hora da notícia, tá chegando patrocinador aí, fiquem ligados! Conheça o Centro de Atendimento Kairos. Tratamento da dor, do estresse, depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Trabalhamos também com atendimento psicopedagógico e reforço escolar para crianças e adolescentes com defasagem de aprendizagem e problemas emocionais. Avenida Itaiá 79, bairro Planalto. Atendimentos. Falar com doutora Quínia. 991 23 48 87 ou doutora Leda 991 02 2645. Vocês, internautas, ó, Pierre tá aqui, o Carlos Eduardo me ajudando. Conheça o Centro de Atendimento Kairos. Tratamento da dor, do estresse, depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Essa é a equipe do programa Jornada Feliz, gente. Psicopedagógico e reforço escolar para crianças e adolescentes com defasagem de aprendizagem e problemas emocionais. Avenida Indaiá 79, bairro Planalto. Atendimentos. Falar com doutora Quínia 991 23 48 87 ou doutora Leda 991 02 2645. Centro de Atendimento Kairos. Venha para a Clínica Bipiodonto. Realizamos clareamento Esse dental, pessoal da internet, a gente está aqui no momento de intervalo, né, os patrocinadores, mas daqui a pouco a gente vai passar para hora da notícia. Então fica aqui comigo, a gente vai comentar muitas notícias polêmicas hoje. A Clínica Bipiodonto traz uma novidade para você. Se inscreva para o período de curso e faça o seu tratamento a preço de custo. Informações 34 3253 1018 ou no WhatsApp 34 9796 2565. Rua Real Grandeza 25, Turbalina. Clínica Bipiodonto. Hora da notícia. Os destaques da semana. É isso aí, chegamos àquele momento de informação aqui no programa Jornada Feliz e vamos conversar com ele, meu grande amigo que vem aqui comentar as notícias com a gente, principalmente da parte política, né, que ele entende, gente. É o Pierre Magalhães. Boa tarde, Pierre. Boa tarde, Liliane. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Restaurar Sua Vida, do nosso programa Jornada Feliz. Hoje nós vamos tratar alguns assuntos aí que vão refletir diretamente na nossa realidade e um que tem muito a ver com o tema que vai ser abordado, mas é o seguinte aí na hora do bate-papo. Então vamos tratar dessa notícia aí e bora pra cima. É isso aí, gente. Vamos começar aqui então com uma notícia de Uberlândia. Os bancos terão que se adequar a novas normas de segurança em Uberlândia. Essa notícia foi divulgada no jornal Diário de Uberlândia. Então, uma lei, ela vai estar entrando em vigor daqui a 6 meses e são medidas válidas para todas as agências com centrais de autoatendimento e caixas eletrônicos, né? Então, as instituições financeiras aí que têm autoatendimento e também caixas eletrônicos na cidade, elas vão ter que se adequar a essas novas normas aí que foram aprovadas na Câmara Municipal de Uberlândia e sancionadas pelo prefeito Odelmo Leão na última quarta-feira, dia 25, e devem entrar em vigor aí a partir do ano que vem, dia 25 de março, por aí, né? Num período aí de 6 meses. Que lei é essa? É um projeto de autoria dos vereadores Alexandre Nogueira, Antônio Carrijo e o Baiano, né, e o Juliano Modesto,
que visa alterar aí a legislação e tentar reforçar a vigilância para garantir a segurança dos usuários de autosserviço. Resumindo, gente, é uma lei que foi criada que eles colocaram aí mais alguns itens de segurança para os bancos eles se adequarem e instalar para que haja mais segurança no sentido de prevenir assaltos, roubos, né? Aquelas explosões de caixa eletrônico que, assim, teve uma época que estava acontecendo demais aqui na cidade, na região. Você lembra, Pierre? Isso aí era, tipo assim, toda semana tinha uma ou outra explosão, assim, principalmente nas cidades menores, né? E recentemente nós tivemos em Uberaba um negócio escandaloso, né? Assim, de explosões, tiro, etc. Que com certeza, se estes dispositivos estivessem à disposição, provavelmente não teria acontecido a metade do que aconteceu aí, né? Porque esses dispositivos eles visam inibir a ação da bandidagem, né? Torna mais difícil, né, Pierre? Assim, o negócio é dificultar a vida dos caras, né, Liliane? Porque não adianta. Eles sempre vão tentar arrumar uma forma, a gente tem que buscar a forma de dificultar ou evitar que o prejuízo aconteça, porque afinal de contas, um banco parado é prejuízo para todos nós, né? É verdade. E aqui em Uberlândia, inclusive, Pierre, né, tem alguns bancos que passaram até a ficar abertos apenas até tipo umas 5 horas da tarde, mesmo os com caixa eletrônico. E a gente sabe que às vezes quem acaba sendo prejudicado é a população. Exato. Né? Mas assim, vamos falar sobre essas medidas que prevê essa nova lei, gente? Então, ó, nessa nova lei, os bancos eles vão ter que se adequar fazendo a instalação de uma máquina geradora de neblina, fumaça, com o intuito de inibir a visibilidade quando ocorrer a ação delituosa, ou seja, o roubo nesses estabelecimentos, né? Ou seja, vai instalar lá um gerador de neblina para subir a fumaça quando isso acontecer, para dificultar a visão. Portas de aço com fechamento mínimo de 5 centímetros abaixo do piso, de forma a impedir qualquer acesso ao estabelecimento fora do horário de funcionamento e atendimento. Circuito para gravação de imagens com instalação de câmeras internas e externas ao estabelecimento financeiro, com capacidade de armazenamento de no mínimo 30 dias. Comenta mais um pouco aí para nós, Pierre. Isso, Liliana. E além destes dispositivos aí, né, vamos ter também a instalação de central de monitoramento com funcionamento 24 horas, né, e 7 dias na semana. A central ainda deve fazer o acionamento imediato das polícias, né? Também vai ter a instalação de reforço local dos ATMs, né, que na verdade são do atendimento lá do banco de tintas coloridas especial, ou seja, que vão inviabilizar e inutilizar as cédulas em caso de ataque a caixas eletrônicas, de forma de impedir a abertura da boca do cofre e para a instalação do explosivo e a permanência da vigilância patrimonial. Então, assim, são itens, Liliane, que visam exatamente como nós dissemos, né? Inviabilizar ou dificultar ao máximo a ação dos meliantes aí. Porque você ali com a cortina de fumaça te atrapalhando a enxergar, já vai ficar meio complicado saber para onde você vai. Né? Você tem as células tingidas ali, você não vai conseguir repassar. Se a porventura for repassar, já vai saber que é fruto de roubo. Né? E o monitoramento ali 24 horas com acionamento imediato da polícia, né, já vai dificultar ainda mais a questão das fugas, né? Porque geralmente quando acontece uma situação delituosa como essa, a polícia de repente até consegue chegar rápido, mas os caras já estão longe. Então, assim, com esses dispositivos aí, vai dificultar muito a vida dos bandidos e inibir ou até acabar com os roubos aí dos caixas eletrônicos, se Deus quiser. E assim a gente conseguir utilizar os caixas eletrônicos 24 horas ou pelo menos até as 10 horas da noite, como era antigamente. A gente fica aqui, né, pessoal, assim, na torcida para que tudo dê certo e para que funcione tudo da forma que tem que funcionar no sentido de prevenir esses crimes aí. Agora, a gente vai falar sobre um outro assunto também, gente, muito sério, porque aqui no Brasil nós estamos vivendo, assim, uma crise, né, financeira sem precedentes. Alguns economistas falam que a pior fase dessa crise, ela já passou, mas foi divulgado também que aqui em Uberlândia caiu nesse mês de setembro 70% do saldo do número de vagas de trabalho, né? Esses números eles foram divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados ali pelo Ministério da Economia. Então, só para você ter uma ideia, o saldo de vagas de emprego, ele é o que? É a diferença
entre a quantidade de contratações e de demissões. Então, ou seja, eles fazem ali um cálculo, pegam o número de pessoas, por exemplo, no mês que foram contratadas e o número de pessoas no mês que foram demitidas. E aí pega e diminui esse número para ver se está havendo mais pessoas sendo contratadas ou se tem mais gente sendo demitida do que contratada. E aqui em Uberlândia, no mês de agosto, né, houve essa queda em relação a julho. Só para se ter uma ideia, no mês passado foram criadas 220 novas vagas na cidade, enquanto em julho o saldo havia sido de 738 postos de trabalho. Então, ou seja, foi uma queda grande, né, que teve aqui na cidade de Uberlândia, porque de 738 no mês para 220 no outro mês, né, segundo aí o CAGED, é assim um número, uma queda grande, não é, Pierre? Exatamente, é como o número diz, né? 70% de queda de um mês para o outro. O que significa que mais postos estão se fechando, mais, se a gente for parar para pensar, mais pessoas estão sendo demitidas do que sendo contratadas. E isso é grave, isso é sério, porque isso afeta diretamente a economia do município e, acima de tudo, afeta a vida das pessoas. O pai de família que precisa do recurso ali para conseguir sustentar a sua família, bate na porta do empresário e esse empresário não tem a vaga para disponibilizar emprego para ele. Agora sim, a boa notícia, né, para a gente entender, é que a economia ela dá sinais de que realmente ela está se recuperando. Porque quando nós comparamos, apesar dessa queda que teve do mês de agosto para julho esse ano, quando nós comparamos, pessoal, esse número de vagas criadas com os mesmos meses de 2018, aí nós vemos que houve um aumento na criação de vagas. Então significa que está melhorando, né, gente? Para vocês terem uma noção, em relação a agosto de 2018, em 2018 o saldo foi de 53 vagas. Então, imagina, né? Houve aí uma melhora no número de empregos criados, né? Os setores de serviços, de construção civil, eles se destacaram nas admissões no último mês. Então, é um setor que está gerando muita mão de obra aqui em Uberlândia, o setor de serviços, que é o setor do comércio, né? E a construção civil. No mês passado, foram feitas 8.516 admissões contra 8.296 demissões, o que gerou um saldo positivo para agosto no município, né? Então, assim, no acumulado do ano foram criadas 3.426 vagas de trabalho a mais do que o número de dispensas. Então, assim, está caminhando, subindo. A única diferença é que do mês de agosto para julho houve essa queda brusca, mas vamos torcer para que agora em setembro, né, já que não foi medido, né, PR outubro, continue aí crescendo o número de vagas, porque em relação a 2018 melhorou bastante. Então, que a economia venha realmente recuperar aí, né, PR? Com certeza, isso aí mostra que mostra uma tendência, né, Liliane? Assim, nos últimos bimestres do mês, né, nos últimos meses aí do ano, a tendência é aumentar a quantidade de vagas devido às festas de final de ano, a produção que sempre aumenta, né? Construção civil aí sempre batendo recorde, né? Setor de serviço também aqui em Uberlândia, historicamente, o call center também sempre tem disponibilizado muitas vagas aí, enfim. Então, assim, vamos torcer para que a economia dê um fôlego a mais aí e que as reformas que precisam ser feitas no Congresso Nacional lá sejam feitas de maneira responsável para que a coisa flua da melhor forma, né? E assim os empregos voltem a surgir de maneira mais efetiva. Na torcida, e vamos fazer nossa parte como cristãos, né, gente? Esse programa que nós vamos orar, né? Vamos orar também para que as coisas mudem. Gente, agora a gente vai falar um pouco de um assunto polêmico aí. Nossa, mas assim, tá um bafafá no meio político essa história, porque envolve aí até a Lava Jato. O Janot, que ele é um ex-procurador-geral da República, né, o Rodrigo Janot, ele disse ao jornal Estadão que em 2017 aconteceu assim uma crise, né, entre ele e o ministro da Justiça, o Gilmar Mendes, que ele era membro do STF, não é isso? Ministro do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Ele falou que ele chegou ao ponto de ir armado a uma sessão do STF para tentar matar o Gilmar Mendes e se suicidar. Então, assim, é uma notícia que está repercutindo em revista Veja, revista Exame, revista Fórum, né? Assim, na internet, UOL, porque assim, ninguém esperava, gente, essa declaração dele, né? E foi uma declaração
que ele deu ali para o jornal O Estado de São Paulo, e ela foi publicada, e ele disse as seguintes palavras: não ia ser ameaça não, ia ser assassinato mesmo. Ele ia matar o Gilmar Mendes e depois ia se suicidar. Foi o que ele afirmou. E aí ele disse ainda que o caso ocorreu em maio de 2017, quando ele, na época, ele era chefe do Ministério Público Federal, e ele havia solicitado, né, que o ministro do STF ele fosse impedido de analisar na época um habeas corpus do Eike Batista, né, que foi um daqueles grandes empresários que teve o nome envolvido aí na Lava Jato. Né? E ele fala o seguinte, que a justificativa é que a mulher do ministro Gilmar Mendes, ela era sócia, isso foi divulgado na época, de um escritório de advocacia que representava o empresário em diversos processos. Né? E segundo Janot, logo após o pedido de suspeição, ou seja, que ele pediu lá, está sendo impedido lá de julgar o habeas corpus, o Gilmar ele teria espalhado uma história, né, que a filha do então Procurador-Geral da República teria prestado serviços advogatícios à OAS em ter envolvido aí nos casos da Operação Lava Jato. Então, assim, ele fala que isso tirou ele do sério, que ele sentiu que a honra dele estava sendo afetada, né, porque assim, estava mexendo com a família dele. Mas, assim, diga-se de passagem, né, Pierre, não é motivo também das pessoas começarem a partir para violência. A gente sabe que quando envolve investigação, Lava Jato, assim, a gente sabe que o ânimo das pessoas realmente ficam ali devido à pressão, até mesmo né, a pressão da mídia, da sociedade, fica ali ó, bem assim, alterado, mas não devemos partir para a violência, principalmente se tratando de ministros, né, de Procurador-Geral da República, que são pessoas que estão ali à frente de uma posição de autoridade, que acredito eu tem que ser um exemplo para a sociedade brasileira, né? Exato, Guilherme. Inclusive, como eu disse lá na minha apresentação, que os assuntos que a gente iria tratar teria a ver com a questão do bate-papo, né, na hora do bate-papo, é exatamente por conta disso. Porque, Liliane, realiza, pensa comigo, um Procurador-Geral da República, né, com uma pressão enorme de processos, a Lava Jato ali rolando a torta direito, até então os intocáveis, né, Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, né, meio que ditando as regras aí, e a PGR e o STF tendo que, de certa forma, lhe chancelar por conta da opinião pública favorável à Operação Lava Jato. Né? Aí juntam um ministro garantista, né? O que é o ministro garantista? É o que procura garantir primeiro o direito para depois fazer o julgamento, no caso Gilmar Mendes, né? Que estava envolvido num processo ali de cuja suspeição ele era iminente, e o papel do Procurador-Geral da República qual é? Intervir, né? O Ministério Público, no caso, é intervir caso ele verifique alguma irregularidade. E o Rodrigo Janot identificou, né, não sabemos se é ou não, essa irregularidade, com toda a pressão em cima dele, e o Gilmar Mendes, né, soltou aquela notícia lá, né, de que a filha dele estaria, né, mexendo com um negócio de advocatícios aí. E ele teve uma crise, né, nervosa, pelo que a gente pode perceber aqui, por pouco não faz uma besteira. Por que eu estou trazendo à tona toda essa história? Já estou tentando fazer a ligação já com o nosso assunto do bate-papo. Porque, Liliane, pessoas, quanto mais alta a responsabilidade, maior é a pressão. E aqui eu tenho plena convicção de que o Procurador-Geral ele estava num pico de estresse tão grande, mas tão grande, que ia levar ele a fazer uma loucura, né, dar fim à própria vida e acabar com a vida de uma outra pessoa. Então, assim, vale ressaltar, pessoas que ocupam cargos de destaque, pessoas que ocupam cargos de liderança, elas têm que ter uma preparação psicológica maior, elas têm que buscar ajuda para que uma tragédia dessa aqui não aconteça. Agora, qual é a consequência disso? Rodrigo Janot já está aposentado do Ministério Público, aposentou no ano passado, teve a sua vida toda revirada, né? A Polícia Federal esteve na casa dele ontem, fez a apreensão da arma, né, retirou temporariamente ali o porte de arma dele e o impediu de aproximar de todos os... E o ministro Alexandre de Moraes o impediu de se aproximar de todos os ministros do STF até 200 metros, ou seja, medida protetiva. Olha para você ver, um ex-procurador-geral da República ser submetido a uma situação vexatória como essa por conta de uma crise nervosa, pelo que a gente pôde observar. Então é necessário tomar cuidado e buscar ajuda, né? Quando necessário. E buscar ajuda para que não aconteça aí uma tragédia dessa, porque a vida do Janot agora poderia estar curtindo a aposentadoria, tranquilo, né? De boa, com a família,
vai ter a vida toda defassada. E assim, Pierre, eu vi, inclusive, lendo nas redes sociais, que ele também deu uma declaração que ele falou assim, que o que impediu ele de fazer isso foi literalmente a mão de Deus. Diz ele que sentiu uma mão que impediu ele de fazer isso, porque ele estava pronto para realmente fazer essa loucura. Desculpa, até a gente até engasga, né, quando pensa numa situação dessa. Agora, olha para você ver até onde Deus ele consegue intervir, né, na situação. Agora pensa, né, seria uma tragédia, cara. E provavelmente a sessão deveria estar sendo transmitida, né, ali no canal da E fora Justiça. que as investigações da Lava Jato ia travar tudo, né? Entendeu? Também, porque... Pensa como é que não ia ser assim para o Brasil, né? A visão do Brasil internacionalmente agora já não está lá muito boa. Agora imagina como não seria o Procurador-Geral da República mata um ministro do Supremo Tribunal Federal e comete suicídio. Meu Deus do céu, como é que ia ficar a nossa justiça, a imagem da nossa justiça aqui no país, hein, Liliane? Mas eu vou te falar uma coisa também, né? Ainda bem que a igreja brasileira é uma igreja ativa que ora. Sim. Porque essa declaração dele, que ele falou assim, olha, foi a mão de Deus que me impediu de fazer uma tragédia. Eu tenho certeza, é resultado de oração do povo de Deus. Com certeza. Né, que ora pelas autoridades, para Deus ele tomar o controle ali. Com certeza, assim, só que eu me lembro de que a gente faz orações aí pela nação, pela igreja. Eu tenho 17 anos de convertido. Há 17 anos, pelo menos, né? Você, eu tenho certeza que deve também ouvir falar de que os líderes têm orado, que os líderes têm buscado em relação a que a igreja brasileira tem clamado em oração. E tá aí o resultado, Guilherme. Tá aí, assim, graças a Deus, essa tragédia toda que eu acabei de narrar aqui não aconteceu. É isso aí. Gente, esse foi o momento da hora da notícia, mas eu vou pedir para vocês continuarem com a gente. A gente está aqui até as 15 horas e 30 minutos, nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouco tem Hora do Bate-Papo. E na Hora do Bate-Papo, né, no nosso quadro, a gente vai continuar falando sobre a prevenção do suicídio, reforçando aí a campanha Setembro Amarelo, que está terminando, e nós vamos receber aqui nos nossos estúdios a psicanalista a doutora Divina Rita e o pastor Marco Aurélio, que ele é presidente do Conselho de Pastores de Uberlândia. Né? Então, para fechar essa campanha do Setembro Amarelo, nós vamos falar com eles sobre a síndrome de Burnout. Eu pergunto, você já ouviu falar sobre a síndrome de Burnout? Né? Pessoas vítimas dessa doença, elas passam a ter um grande desgaste, tanto físico quanto emocional, e olha só, se não tratado, pode levar ao suicídio. Né? E a síndrome de Burnout, ela atinge principalmente pessoas que lidam com atendimento. Então, enfermeiros, médicos, profissionais da saúde, professores, jornalistas e até mesmo líderes religiosos. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto. Fica comigo que eu espero você. Essa é internauta, daqui a pouco a gente volta.